Oi, gente! Eu espero que estejam todos bem. Comigo está tudo ok. E hoje a gente vai iniciar uma nova etapa. Vamos começar o livro 2. E o nosso primeiro assunto vai ser o texto de opinião. Vamos lá. O texto de opinião vai envolver o quê? Um assunto, e sobre esse assunto o autor vai ter uma determinada opinião, o seu ponto de vista, seja contra ou a favor desse assunto, dessa ideia. Então, para defender a sua opinião, o seu ponto de vista, ele vai ter argumentos. Aqui eu coloquei para a gente um gráfico que vai trazer os textos argumentativos. São textos que têm como base trazer a opinião do seu autor. Aqui a gente tem o ensaio, o artigo de opinião, o editorial e a carta do leitor. Todos esses textos têm como base esse esquema aqui. Ou seja, sobre determinado assunto, você vai dar a sua opinião e vai defendê-la através de argumentos. Vamos prosseguir? Textos argumentativos. Como eu já falei antes, a gente vai ter o quê? Um tema, um assunto, geralmente um assunto mais polêmico, tá? Um assunto que gere discussão. E a gente vai ter o ponto de vista do autor sobre esse determinado assunto. Ou seja, ele vai concluir algo, ele vai ter uma ideia principal a partir dos seus argumentos. E o que são os argumentos, tá? Os argumentos são o quê? São dados, sejam eles estatísticos, históricos, financeiros. E os argumentos também podem trazer a opinião de especialistas, o depoimento de especialistas. Porque vai aumentar a minha confiabilidade. A pessoa que está lendo o meu texto vai entender o quê? A pessoa pesquisou, foi atrás, investigou o assunto e trouxe opiniões de pessoas confiáveis, que entendem daquele assunto realmente, de especialistas. Ou seja, vai aumentar a minha confiabilidade. Eu tenho que trazer exemplos verídicos e eu posso também fazer comparações. Lembrem-se, as informações têm que ser verídicas, verdadeiras, tá? E eu posso trazer também depoimentos de pessoas que estiveram relacionadas ao assunto. Por exemplo, se eu vou tratar de como a gente está vivendo a questão do coronavírus, hoje em dia, né, do isolamento social, da questão financeira, eu posso trazer o depoimento de quê? De uma pessoa que está passando pela situação, para deixar aquele meu texto mais verídico, para me trazer confiabilidade ao meu leitor. Isso tudo de maneira comprovada. O nome da pessoa, explicando quem ela é e explicando por que o depoimento dela é importante para mim. Eu vou trazer aquela opinião porque a pessoa está passando por isso, por aquela situação. Isso é que é a parte mais interessante, tá? Aqui, vamos entender. Os textos argumentativos, eles vão defender um ponto de vista, porque o principal objetivo é persuadir o meu leitor. O que é persuadir? Convencer o leitor de determinada coisa. E lembrem-se, tá? Eu coloquei aqui uma atençãozinha, fiquem de olho nisso, que quer dizer o quê? Sem embasamento, o discurso é mera opinião, não valendo como argumento. Você não só pode achar a coisa, você tem que comprovar a sua ideia, o seu argumento justificando. O seu argumento se apoia em quê? É embasado em quê? Isso traz confiabilidade para o seu texto. Você apenas jogar a sua opinião, os achismos, não vai trazer confiabilidade para o seu texto e assim eu não vou conseguir convencer o meu leitor, persuadi-lo da minha ideia. Vamos lá? O artigo de opinião, a principal finalidade, tá? É defender o ponto de vista do seu autor, ou seja, a sua opinião sobre determinado assunto que está em discussão na sociedade. Geralmente assuntos mais polêmicos, tá? A linguagem deve ser clara e objetiva, tendo em vista o público ao qual se destina. Por que eu escolhi o artigo de opinião? Lembrem-se, o artigo de opinião é um dos gêneros, tá?
que vão estar relacionados ao texto de opinião. Ou seja, ele vai trazer a opinião de um autor. Eu poderia ter selecionado outro. Na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho sobre a carta do leitor. Hoje é artigo de opinião. Vamos lá? Por exemplo, para mim defender o meu ponto de vista, eu tenho que organizar as minhas ideias e os meus argumentos e conclusões em o quê? Em um texto. E esse texto precisa ter uma estrutura. Vai ser a estrutura básica de um texto normal. Vou ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos entender melhor um pouquinho? Vamos lá para a estrutura, tá? O que é que a gente vai ter na apresentação? Lembrando que a gente tem que ter um título, tá? Não se esqueçam disso. No primeiro parágrafo, ou seja, na introdução, a gente vai ter uma apresentação. E essa apresentação vai envolver o quê? A apresentação do meu tema, a apresentação da posição do autor com relação ao tema e a principal ideia que ele vai defender, seja contra ou a favor daquele determinado assunto. Com relação ao desenvolvimento, o desenvolvimento vai estar relacionado à argumentação. Ou seja, eu penso assim, por quê? Eu vou dar os meus argumentos, lembrando lá dos argumentos. Tem que ser argumentos com embasamento. Achismos não levam a nada. São mera especulação. Você tem que dar a sua opinião, trazer os seus argumentos de maneira embasada, com credibilidade, passar confiabilidade ao seu leitor. Ele vai entender que você pesquisou, que você entende do assunto para poder estar debatendo sobre ele. E a conclusão vai ser o quê? A retomada da minha ideia principal, aquela que eu defendi lá no primeiro parágrafo, que eu justifiquei nos argumentos. E eu posso retomar essa ideia, finalizando o meu texto ou com uma sugestão para resolver o problema. Eu posso apresentar também um apelo ao leitor, ou eu posso fazer uma proposta ou terminar com um questionamento. O que é um questionamento? Eu posso deixar uma pergunta em aberto, tá? Recapitulando. Introdução, apresentação. No desenvolvimento, eu tenho argumentação. E na conclusão, eu vou ter a retomada da ideia principal e ou uma sugestão, ou um apelo, ou questionamento. Vamos lá? Aqui eu vou tratar de um assunto que está presente no primeiro capítulo do livro de vocês, que é liberdade de expressão. Alguém saberia me dizer o que é liberdade de expressão? Ou seja, liberdade de expressão é o direito que a gente tem de se expressar livremente, seja uma ideia, um pensamento ou de buscá-lo também e divulgá-lo. Vamos lá. A liberdade de expressão, como eu já falei, é um direito assegurado pela Constituição Brasileira, pela Constituição Federal de 1988 e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que chama de DUD, tá? Significa o quê? Livre manifestação de opinião sem medo de represálias, ou seja, eu posso pensar dessa maneira e posso me expressar, e eu não posso ser reprimida por isso. Lembrando que tem a questão do bom senso, tá? Com relação a isso, você não vai sair falando tudo que você pensa, porque pode magoar e atingir alguém. Eu trouxe para vocês a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 19. Vou ler um pouquinho e a gente vai entender. Vamos analisar, tá? Essa fala. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, aí lembra a minha fala aqui, sem medo de represálias, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, ou seja, você vai poder dar a sua opinião, lembrando sempre, como eu já falei, do bom senso, para não magoar alguém ou ferir alguém de alguma forma e também não ser preconceituoso com relação às suas ideias, tá?
Vamos seguir? Já falei de liberdade de expressão e vamos entrar no assunto do capítulo. O principal assunto do nosso capítulo de hoje é a questão da liberdade de imprensa. Por que eu tratei da liberdade de expressão primeiro? Para a gente entender que nós temos direitos de receber informações, de expressar ideias, de opinar sobre algo. Por isso que são vários direitos. Vamos entender agora a liberdade de imprensa. Em resumo, o que é a liberdade de imprensa? É a liberdade da imprensa oferecer informações para a população, de informá-la acerca de algo. Eu vou ler aqui um trechinho que está falando sobre a liberdade de imprensa e a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. A liberdade de imprensa é para veículos de comunicação o equivalente que a liberdade de expressão significa a um artista. Não há como exercer os fundamentos do jornalismo e da comunicação em geral, sem ampla e irrestrita liberdade em fazê-lo. Olha, foque nisso, ó. Ampla e irrestrita liberdade em fazê-lo. O jornalismo deve atender à sociedade civil ao noticiar, informar, denunciar, escrever, detalhar tudo aquilo que é ou pode vir a ser de interesse público. Ou seja, nós temos direito, nós cidadãos, temos direito de receber informações. Essas informações que vêm da imprensa. Lembrando, cuidado com as fake news, as falsas notícias. Sempre que você receber uma notícia, cheque essa notícia antes de repassá-la. Muito cuidado com relação a isso. Ou seja, o que é que a gente tem? A gente tem a liberdade de expressão, temos os nossos direitos e tem a questão da liberdade de imprensa, porque a imprensa cabe nos informar a respeito de algo. A gente está vivendo uma pandemia mundial e é através da imprensa que nós estamos recebendo informações, já que nós estamos num período de isolamento social. Então, muito cuidado com as informações que você recebe e com as informações que você repassa. Cheque-as antes de repassá-las. Nada de compartilhar algo sem checar e saber a sua procedência, se isso realmente é confiável. Vamos lá. A liberdade de expressão está para o cidadão, assim como a liberdade de imprensa está para a imprensa, para o jornalismo. São o quê? São coisas parecidas, tá? A gente tem um comparativo aí. Gente, por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Quero desejar a vocês um bom estudo. Se necessário, reveja a nossa videoaula de hoje. E lembrem-se, redação em foco. Abraço!